Olá, meus queridíssimos amigos, membros aí da Semana do Linux, da comunidade. Estamos voltando aí a fazer webinar depois de muito tempo. Até espirrei, fiquei emocionado. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos voltando a fazer webinar esse ano. O Semana do Linux é uma comunidade que a gente criou em 2015, basicamente para falar do Linux, das coisas do Linux. Não tem nenhum fim lucrativo. A gente aqui traz alguns amigos, né? Que a gente vem aqui para conversar. Quero parabenizar o Anderson, que já está na sala, o Maicon, o João. Queria que vocês colocassem aí no chat, eu vou colocar no meu chat também, onde você mora, botar aqui o Paulo Henrique, moro no Rio de Janeiro e sou diretor da Linux Solutions. Se vocês puderem botar no chat aí, Gabriel também, se quiser botar, que é o nosso palestrante do dia, aí coloca no chat aí. Tá? Vai colocando no chat onde vocês moram. Vinícius, Anderson, Rincon, sejam muito bem-vindos. Vai colocando aí no chat a gente se apresentando, né? Às vezes um mora perto de outro, né? E aí a gente consegue, enfim, estabelecer conexão, né? Aliás, Linux é conexão, Linux é comunidade, a gente se ajuda aí. Mesmo não estando tão perto, né? Por causa do momento atual, mas a gente também se ajuda. Me lembro muito que já fui muito já teve bastante evento presencial, né? Olha aí, caramba, agora entrou bastante gente no site. Ó. Já entrou o Vinícius, Dilean, Anderson, Luiz Felipe, Adriano Queiroga, Eduardo, Anderson, Josué. E tá bombando, galera. Vamos lá. Coloca aí onde é que vocês são no chat. Legal, vem uma audiência legal aí do Gabriel. Parabéns, pessoal. Coloca aí. Hoje a gente vai fazer um assunto que pode ser um pouco introdutório, mas é interessante, porque muitas vezes a sua tia, o seu primo, o seu sobrinho, o seu cunhado pergunta assim, você mexe nesse tal de Linux, né? Você me ajuda a começar nesse mundo Linux? Então, você vai ajudá-lo. Você vai dar algumas dicas de distribuição Linux para a pessoa se iniciar e também para a pessoa trabalhar no desktop. Tá? Coloca aí, igual o Vinícius colocou aqui no chat. Vamos nos apresentar, pessoal. Coloca aí de onde vocês são. Vocês fazem da vida aqui. Já estamos com 15 pessoas na sala. Mate, Ban, Rafael e Vanir. Bacana, pessoal. Vamos colocando aí. Galera aí que está chegando. Coloca aí onde você mora, o que você faz da vida, tá? Enquanto o pessoal está colocando as coisas aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma pesquisa para a gente conhecer melhor nosso público. Gabriel, a pesquisa é o seguinte. Vocês podem votar. Onde você utiliza o Linux? No trabalho, em casa e no trabalho, e não utiliza Linux atualmente. Tá? Vamos fazer a primeira pesquisa aqui. Vamos lá, pessoal, responde aí para a gente poder se conhecer. E ver se apareceu aí para vocês aí para votar. Uso no trabalho, em casa, trabalho, não uso Linux. Tá? Legal, Rafael de Sysadmin de Porto Alegre, seja bem-vindo. Marcos de Rio Bonito. Marcos, trabalha com o quê? Estuda, trabalha. Ok, galera, onde vocês estão? Tá bom? O som tá bom, o vídeo tá bom? Vocês estão me vendo bem? Coloca aí no chat também, tá? Ó, o pessoal tá respondendo aqui, o Gabriel, impressionantemente, casa e trabalho está ganhando bastante, ou seja, o pessoal é um privilegiado. Eu vi aqui, está 100%. Que pode estar usando a casa e trabalho. Nós temos aqui caras privilegiados. Não terminou, Vinícius, ainda não terminei a enquete, não. Ah, será que o Gabriel zerou? Acho que o Gabriel clicou e zerou a enquete. Putz, eu acho que eu apertei sem querer. Sim, vou responder. Vamos lá, vamos começar de novo, galera. Vota de novo aí, ó. Vou botar de novo aqui. Não clique em nada não, Gabriel. Segura aí. Bota de novo aí, galera. Coloca aí onde vocês trabalham. Usa Linux. Trabalho, casa e trabalho. Home office conta... Então, se você tiver um computador para sua casa e um computador para o trabalho, né? Ou então, por exemplo, vamos dizer que você trabalha com Linux, você trabalha, vamos dizer, você, em casa, você tem um desktop lá que no trabalho você tem que usar o Windows. E aí você desliga e termina o trabalho, desliga e abre o Linux. Então, no trabalho, você usa Windows e em casa você usa Linux. Tá? Vamos ver aqui as respostas. Ó, trabalho está ganhando. Trabalho não, trabalho, casa, trabalho.
Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Escreve aí, pessoal, no chat aí, de onde vocês moram, o que vocês fazem da vida, tá? Vai terminar aqui a enquete. Estamos finalizando a enquete. Essa enquete é para a gente conhecer melhor vocês aí, tá? Vou fazer uma outra enquete. Acho que tem uma segunda enquete aqui, Gabriel. Vou mandar rodar. Todo mundo já votou? Vou mandar rodar a segunda enquete aqui. Vou ver se tem uma segunda enquete aqui. Acho que tem uma segunda enquete. Pronto, ó. Em casa de trabalho ganhou, pessoal. Vamos agora para uma outra enquete. Qual o seu nível de conhecimento em distribuições Linux? Sou experiente, conheço bem, entendo um pouco, não entendo nada. Vamos lá, pessoal, vamos votar? Vamos lá. Legal, Vinícius. Vamos falar um pouquinho sobre tipos de pacote aqui também hoje. Aí, cara, só tem gente diferente aqui, só tem fera, só tem Linus Torvalds aqui. Entendeu? Só tem o Linus Torvalds. É isso aí, só tem galera Linus. Ah, tá, entendo um pouco, tá? 50-50. Vamos lá, pessoal, vou zerar aqui Legal, Anderson, seja bem-vindo. BH, Terra Boa. Estive aí em fevereiro. Vou voltar em julho ou agosto. Minha terra natal, cara. É, legal. Vamos fechar aqui a pesquisa, tá? 20% experiente, 40% conhece bem, 40% entende um pouco. Então, vamos lá, galera. Vou apresentar aqui o Gabriel. O Gabriel é um membro da comunidade ativa de Linux. Aí, trabalha com Linux já tem um tempo. Aí vai falar um pouquinho da história dele também. E a ideia do Hangout hoje é falar um pouquinho sobre a Webinar, sobre distribuições Linux, tá? Então, ele vai ficar falando aqui. Eu vou ficar com o arquivo aqui, ter aqui um VI aberto aqui. E vocês vão fazer as perguntas de vocês. E por volta de 8h30, 8h40, o Gabriel terminando, a gente vai para as perguntas. Pode anotar as perguntas aí de boa aí no chat, tá bom? Gabriel, seja muito bem-vindo aí, manda ver. Eu vou ligar aqui o fone para não te atrapalhar. Beleza, valeu. Bom, galera, obrigado. Inclusive, Paulo, obrigado aí a oportunidade de você ter me convidado aí para poder participar desse webinar. Bom, eu sou sysadmin, né? Trabalho com Linux aí pelo menos há uns 13, 14 anos, né? Já fiz LPI, LFCS, trabalhei com um monte de coisa, vi muita transição de um monte de coisa Linux. Não trabalho só com Linux, trabalho com Windows também, com Mac, FreeBSD, um monte de coisa. Tenho o canal e blog Toca do Tux. Tem outro também chamado Resenha Nerd, mas é totalmente à parte. E já traduzi documentações, por exemplo, já traduzi o manual Caixa de Ferramentas do Unix, os Easter Lovers. Participei de uma tradução de uma distribuição, que eu vou mencionar ela aqui. Traduzi o manual de instalação do Funtoo Linux. Já entrevistei empresas da França, Alemanha, Estados Unidos, Itália, gente da Itália, inclusive, um monte de lugar. Tem uma distribuição, inclusive, que eu acabei não colocando aqui nesse detalhe, que é uma delas, eu vou incluir aqui só para eu não esquecer, tá? Que é, no caso, Endless OS. Foi o primeiro a entrevistar eles em português, aqui no Brasil, e depois, inclusive, um dos desenvolvedores, que foi da Red Hat, e um que é da Itália, que também foi da Red Hat. E entrevistei a empresa de jogos, inclusive uma da França, que inclusive fez o Wonder Boy, da Dragon's Trap. Inclusive, graças à entrevista, eu consegui convencer eles a trazer o Wonder Boy para Linux. Já descobri bugs do Bash, no Toybox, já reportei, a comunidade do Bash me xingou, inclusive. Não foi nem a comunidade do Bash, foi os usuários, né? A comunidade do Bash não fez nada. E fez um monte de coisa. Inclusive, assim, tem um slide meu, que está disponível na internet, que foi da primeira palestra que eu fiz. Lá tem todo o acervo de coisas que eu já fiz, entendeu? Tipo, inclusive, tecnologias que foi eu que apresentei no Brasil. Ninguém nunca tocou no assunto e eu acabei introduzindo elas. Bom, então esse sou eu. Seu vídeo travou. Bom, então, dado isso, eu fui convidado para poder falar sobre distribuições para desktop, né? Que é uma das coisas que eu não sou muito experiente, né? Mas eu acho interessante e importante a gente começar, inclusive, por desktop, que, tipo assim, ali é o princípio para você fazer uma migração para Linux e se tornar um profissional, né? Eu acho que é uma das ideias que ainda não amadureceu muito no meio de comunidades Linux, né? Eu elaborei aqui, inclusive, um ponto que eu achei muito interessante. Coisas que eu já ouvi pessoal falar,
na internet afora. Por exemplo, indicar para o usuário final uma distribuição que não tem nada a ver. Um cara, por exemplo, usava o Ubuntu, só que ele queria experimentar outra distribuição. E ele ainda mencionou, eu sou usuário leigo, eu sou novo. O que indicaram para ele? Kali Linux. Eu olhei e falei, caramba, parabéns, hein? Kali Linux, Arch Linux. Use Arch Linux, seja feliz. Então, assim, eu acho que a gente ainda está faltando tratar o usuário final com respeito. A gente quer que as pessoas migrem para Linux, mas a gente não trata eles com respeito, entendeu? Com o devido respeito que eles merecem. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante. Então, assim, tem distribuições que eu acho interessante indicar, e tem os motivos do porquê indicá-las. Inclusive, tem uma outra coisa que faltou, que tem que mencionar, é na parte de próprio desenvolvimento. Tem muitas características, né, recursos que faltaram durante muitos anos por parte dos desenvolvedores trazer para o desktop. Você vê, o ext4 está trazendo agora a possibilidade de você trabalhar com case sensitive. Uma coisa que a gente criticava muito quando eu fiz LPI lá em 2009, era uma coisa que a gente criticava no Windows e hoje eles estão trazendo. Porque isso para um usuário final é muito interessante. No terminal você digitar e ele completa para você, ao invés de ficar, tem que ser maiúsculo ou minúsculo, não, ele mesmo automaticamente já reconhece aquilo e já facilita a vida. Então a gente tem que ver essas características, pensar no usuário final dessa forma. Pensar nas características do que ele quer. Entendeu? Bom, o Paulo saiu? Bom, vamos lá. O que eu fiz? Eu separei alguns... Botei você destacado, tá? Legal. Botei você destacado. Legal. Então tá, eu separei alguns sites aqui de algumas distribuições que eu acho interessante, eu vou explicar o motivo por quê. Vou compartilhar a tela aqui. A primeira que eu quero mencionar, o Ubuntu. Muitos usuários de Linux, né? Por exemplo, o pessoal de Manjaro critica o Ubuntu, o pessoal de Debian. Eu não vejo nem a questão de desenvolvedores, eu vejo os desenvolvedores conversando entre si. Mas quando chegam nos usuários, eles começam a criticar. O usuário de Arch critica, o usuário de Manjaro critica, o usuário de Debian critica. No final das contas, se você for ver, é o que o usuário precisa. Por que eu separei o Ubuntu aqui como primeiro? Tanto o Ubuntu quanto o Ubuntu Mate. O Ubuntu Mate eu estou falando mais por gosto meu mesmo, tá? Que é uma distribuição que eu acho bonita e tem essas características que levam do Ubuntu. Uma das coisas que o pessoal vê, que ele é completo, sabe? Tipo assim, ele abre a central de software lá, tem uma gama de coisas imensas lá. Eu não sei se vocês estão vendo aqui o meu notepad, que eu deixei separado aqui. Mas, por exemplo, a questão de... tem uma empresa por trás. A galera de Linux critica muito, porque pensa muito nessa questão de filosofia, ideologia e liberdade, acha uma abominação ter uma empresa por trás de um projeto, o que é totalmente errado. Eu vejo, por exemplo, até assim, não se preocupar em buscar informação. A galera fala muito assim, não, que o Debian ele é feito todo pela comunidade. Mentira, porque tem muita empresa por trás do Debian. Sem elas, o Debian não evoluiria do jeito que ele evolui. Você tem links, inclusive, mostrando várias empresas, o que eles fornecem para o Debian e tal. O fato de ter uma empresa por trás, por que é importante? Para pensar em quantas distribuições já surgiram por aí, a gente começou a usar, já estava adaptado com ela e de repente deixou de existir. Pensando nelas, por exemplo, o Kurumin. Nossa, eu amava o Kurumin, de repente deixou de existir. Aí tinha uma outra distribuição, eu não me lembro qual era o PureOS, e de repente, da noite para o dia, já não existia mais. Isso eu já vi acontecer, por exemplo, distribuições para desktop baseadas em FreeBSD. Por exemplo, tinha lá o PCBSD, depois deixou de ser PCBSD, passou o TrueOS, se não me engano foi isso mesmo. Aí, de repente, descontinuaram o TrueOS porque iam focar mais no TrueNAS, né? Ia ser, em vez de ser o FreeNAS, agora ia ser o TrueNAS. E eles passaram a indicar outras distribuições pensando em desktop. Uma delas, FreeBSD. E vieram chutando o balde, metendo os dois pés no peito que o FreeBSD ia ser o do caramba e tal, e hoje já não existe mais também. Então, eu acho muito importante haver empresas, sim, financiando, patrocinando a distribuição, porque há uma garantia de que ele vai continuar existindo. Porque as empresas financiam para que eles possam usar. Só que deixam como freemium, ou seja, eles financiam para que eles possam usar, mas deixam livre, gratuito para a gente. O Ubuntu Mate é uma delas, que eu acabo gostando muito e tem empresas financiando ele. Outras características eu acho muito interessantes, tanto do Ubuntu quanto do Ubuntu Mate.
Teve um caso, eu não me lembro quem me falou, mas, por exemplo, que foram sugerir Ubuntu no desktop lá. Eles queriam migrar para Linux no desktop. Qual que sugeriram? Ubuntu. Perguntaram por que não Linux Mint? Mostraram o caso. Os dois são livres, tal, funcionam bem e tal. Mas, por exemplo, e se precisar contratar suporte deles? Tem como contratar? No Ubuntu tem, no Ubuntu Mate tem. Entendeu? Essa parte de você poder contratar o serviço para solucionar alguma coisa é uma das características que o usuário também busca. Parece que não, mas é uma característica que o usuário busca. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque eu vou mostrar aqui uma distribuição que não tem nada a ver com desktop nem com Linux, mas pfSense. Todo mundo conhece pfSense, correto? Eu não estou vendo o chat, olha que vacilo. Mas pfSense é uma distribuição aí focada em firewall, essas coisas tudo, baseado no FreeBSD, é uma distribuição muito interessante. E várias coisas que a galera gosta muito dele, além de ele fornecer um firewall muito poderoso, o squid dele é muito interessante também e tal, ele tem características como, por exemplo, você tira a certificação, você contratar profissional para te atender, você tem um site em outros idiomas, você tem fórum, você tem blog, tem várias coisas. Por outro lado, no Linux, nós temos a distribuição IPFire, que é essa distribuição que eu participei da tradução. Quase ninguém conhece. Eu duvido que alguém aqui que está no chat agora conheça ela. Ela é uma distribuição pensada em firewall, tá? Ela é bem segura. Ela tem, por exemplo, o patch oficial da GR Security, que é um patch muito interessante, muito melhor do que o SE Linux. Tem muito mais recursos, muito mais características. Porém, quando eu resolvi interagir com a comunidade, né, me ingressei neles lá e tal, eu queria, na verdade, traduzir o site para português. Foi a minha sugestão que eu fosse traduzir. Eles falaram, não, o site já está em inglês, o idioma universal, já está bom, traduz a distribuição. Então, assim, isso é uma coisa muito falha, que é uma das características que todo mundo busca. Sabe, você ter site em vários idiomas, ter blog, você ter fórum, essas coisas tudo, isso é um agregado de coisas que acabam atraindo o usuário. Vocês querem ver um outro exemplo disso? Eu vou fechar aqui do IPFire, que já deu o exemplo do que eu queria, tá? Vocês podem ver que ele não tem outros idiomas, é só inglês mesmo. Então é um erro muito grande se comparado ao pfSense. O pfSense está muito à frente do IPFire. Deixa eu parar aqui, só para poder ver aqui com vocês, tá? Primeira vez eu vejo sobre... caramba, é interessante, viu? Nossa, assim, para firewall eu acho ele muito interessante. Então, assim, são agregados de coisas que as pessoas querem. Outro exemplo que eu vi, que inclusive também foi no Rio Grande do Sul, que eu atendi, tinha um profissional que ele queria migrar também os desktops para Linux. E esse monte de distribuição, que inclusive até o Linux Softs falou, essa fragmentação de coisas dificulta, sabe? Então, assim, qual distribuição escolher para isso? E lá ele estava pesquisando e tal, ele dava preferência para o OpenSUSE, que é um profissional de Windows, né? Ele tem certificações da Microsoft, ele faz muitos serviços, inclusive até a empresa dele é toda voltada ao serviço da Microsoft. Mas quando se tratava da questão de migrar para uma distribuição Linux, já que queriam migrar, porque ele atende empresas pequenas. Então, tendo uma distribuição Linux, isso reduz os custos da empresa. Era o que a empresa estava buscando. A primeira alternativa dele foi o OpenSUSE, exatamente porque o OpenSUSE ele já trabalhava com a Microsoft e tal, já tem compatibilidade com certas ferramentas e tal. Só que ele resolveu ir para o Ubuntu também. É por isso que eu peguei o Ubuntu como primeiro lugar. Porque, assim, quando ele foi pesquisar na internet soluções de problemas do Linux, a maioria do que aparecia era para o Ubuntu. Eu falei assim, é lógico que se a gente for pegar aquele manual do Ubuntu e tentar em outra distribuição, 90% dos casos vai funcionar. Mas esses 10% podem te atrapalhar. Então, assim, como a maioria das soluções de problemas que apareciam na internet era para o Ubuntu, então ele resolveu focar no Ubuntu. Entendeu? Porque eu acabei escolhendo o Ubuntu como primeiro lugar. Exatamente por essa questão de soluções de problemas você encontrar. Você tem várias coisas, você tem fóruns, blogs, contratar serviços, tem certificações, a própria Canônica tem certificação do Ubuntu lá, você tem várias coisas. Isso dá uma garantia para o usuário, sabe? Assim, ele se sente mais seguro na hora de ter que usar. Tá? Então isso é muito importante. É uma das coisas que a gente não foca muito. Compartilhando novamente a tela. Inclusive, para esconder minha janela feia, gente. Tá, então nós temos o Ubuntu. Deixa eu mostrar aqui por que eu gosto tanto do Ubuntu Mate. Eu peguei aqui na questão de recursos. Deixa eu ver aqui.
Tem várias coisas que eu acho muito interessante nele. Por exemplo, o Mate, que é um interface que eu gosto, isso aí é uma coisa particular minha. Mas, por exemplo, esse Welcome, isso aqui os usuários gostam muito. Então, assim, central de software, o Welcome, essas coisas são coisas que eles gostam muito. A Software Boutique também facilita muito. A instalação de programas com Linux, tendo isso aqui, é muito mais fácil do que do próprio Windows. Sabe? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Suporte, você contratar e tal, legal. Agora, sim, pegando outras distribuições, mas não necessariamente nessa ordem, tá? Não é assim um top 10 que eu fiz distribuições, são distribuições que eu peguei que eu achei interessante. A primeira eu coloquei o Ubuntu exatamente por causa dessas características. Mas distribuições que eu vejo que o pessoal gosta muito e acaba adotando, e eu vejo que eles têm poucos problemas com elas, são, por exemplo, Linux Mint, que é uma distribuição também baseada no Ubuntu, mas que eu me lembro tem versão também baseada no Debian. E eu vejo muita gente utilizando até hoje. Eu utilizei o Linux Mint na versão 10, isso faz uns 10 anos, gente. E na época eu gostei pra caramba e eu vejo a galera adotando muito. Outra que eu vejo ganhando muito destaque, o Deepin Linux, que é uma distribuição chinesa, né? E eu lembro que eu cheguei a usar porque o Jonathan me fez um desafio de usar, acho que por uma semana ou duas, e eu acabei ficando uns 3 meses. Eu achei muito interessante. Tá? Ele é baseado no Debian, na versão, acho que se não me engano, Unstable, né? Porque você acaba tendo pacotes mais recentes. E você pode customizar a interface gráfica dele toda para você parecer com o Mac ou com o Windows, né? Ele parecer com essas duas interfaces. Tem uma gama de pacotes gigantescas, faz muito uso do Wine, inclusive tem pacotes, digamos assim, programas do Windows já, você instala de um modo fácil. Já tem até lá no repositório dele todinho, lá no programa de gráfico dele para você selecionar. Foi uma ideia muito interessante. O pessoal fica com certo receio, porque vem na China, pode estar espionando, não sei o quê, mas tudo pode estar te espionando, não é só a China que pode estar te espionando. Você pode ter uma distribuição lá da Guatemala que pode estar te espionando, então isso aí é o de menos. É uma distribuição mais legal e bem bonita mesmo, mas só usei aquela época também. Pop! OS, eu vejo que ganha muito destaque exatamente também por causa da interface gráfica. Então, vocês notaram aqui uma coisa? O que o usuário gosta? Interface gráfica. Isso é muito importante para o usuário. O Pop! OS ele possui uma interface gráfica baseada no GNOME, né? Inclusive, eles estão criando um fork aí que, se não me engano, chama Spectrum, não. Deixa eu lembrar aqui como é que se chama. Caramba, agora eu esqueci. Inclusive, eu li esses dias. É Cosmic, né? Uma distribuição baseada no GNOME e que acaba sendo customizado para o Pop! OS. E é isso que é uma coisa que eu vejo. O GNOME, ele é uma interface gráfica. Eu não gosto muito do GNOME, tá? Eu preferia como ele era antes, no caso que hoje é o Mate, porque ele era mais customizável, tinha muito mais coisas. Então, assim, tiraram muita coisa do que eu achava interessante, deixou muito cru, né? Então, assim, eu sinto falta de muita coisa ali, que era muito legal, principalmente para o usuário final. Mas acaba sendo a interface mais utilizada, não necessariamente GNOME, mas forks dele. Então surgiu muito fork, ele se tornou como se fosse o Debian, né? Você tem uma interface gráfica que ele é muito usado através de outros, não necessariamente dele. Então isso cresceu bastante. Tanto é que o próprio Endless OS também, ele é uma outra distribuição que eu devia ter colocado aqui, e acabei não colocando, mas para não esquecer, ele também usa uma interface gráfica baseada no GNOME, né? E assim, ele customizaram para parecer como se fosse uma prateleira, e aquilo atrai muitos usuários. Eu vejo até hoje gente utilizando. Eu achei que era uma coisa que ia para frente e acabou acontecendo das pessoas usarem bastante, né? Então tá aqui uma distribuição que, inclusive o Anderson tá aqui, ele utiliza o Pop! OS, e a galera gostou muito, principalmente dessas características dele, todas que ele tem, assim, sabe? O pessoal acaba gostando muito. Não sei se dá... Bom, eu vou deixar, na verdade, até baixar o volume aqui, vou deixar só rodando o vídeo. O link vai estar na descrição, tá? Eu já entreguei tudo pro Paulo, para vocês conferirem as distribuições e ver qual que vocês gostam mais. Mas conheçam todas as distribuições que eu estou indicando aqui, porque talvez é o que vai atender sua necessidade na hora de atender um usuário final, na hora de indicar para uma empresa. Então,
Então você vê que assim, ele se torna até bonito mesmo. Assim, eu gosto do GNOME não puro. Ele derivado de outros, igual o do Endless OS ou do Pop OS, eu acho ele incrível. Mas ele puro mesmo, GNOME, eu acho um desastre, gente. Vocês me desculpem ter que falar dessa forma, viu? Então você vê que coisa mais bonita, dessa interação, que é uma das coisas que o usuário gosta, acaba fazendo com que o usuário se apaixone pela distribuição. Eu acho que eu vou conseguir até acabar bem rápido, né, esse webinar, porque eu estou quase matando todas aqui. E uma das coisas que, inclusive, eu gostaria de mencionar aqui é exatamente essa questão do, por exemplo, Flatpak, tá? Caramba, eu cliquei sem querer. O Flatpak, não só o Flatpak, né, mas pacotes, inclusive, tá falando Flatpak, AppImage, Snap, são tipos de empacotamentos que acabaram facilitando muito isso, porque assim, você tem o ponto .deb do Debian, ponto .deb do Ubuntu, tá certo que tem um ponto .deb que dá para rodar nos dois, mas aí você tem ponto .rpm do SUSE, ponto .rpm do Fedora, ponto .rpm do CentOS, ponto .rpm do Red Hat Enterprise Linux, e assim, e ainda varia de versão para versão, do Debian 8, do Debian 9, do Debian 10, cada um deles tem o seu ponto .deb. Isso é uma coisa que acabou dificultando muito para os usuários. Então surgiu esses tipos de pacotes, que eles são sandbox e tal, que assim, você tem um pacote só e que você acaba instalando, não importa a versão, qual distribuição, seja a versão 8, 9, 10, no Unstable, no Seed, no Testing, no Fedora, no CentOS, no Red Hat, no SUSE Linux Enterprise, OpenSUSE, no Regata OS, inclusive, que é uma distribuição que eu vou mencionar, que eu acho muito interessante. Então, assim, esse tipo de empacotamento, ele acaba facilitando muito. Você só precisa de um e instala para todo mundo. Esse é um dos maiores destaques, inclusive, do Endless OS, tá? Eles focaram muito nisso. Vocês podem ver que eu tenho até entrevista com um desenvolvedor do Endless OS, que ele indicou isso, sabe? Ele explicou isso, essa questão de você não ter que ter um pacote específico para ele. Você tem um pacote que funciona para todo mundo. Digamos, é um pacote universal. O OpenSUSE é uma distribuição que eu gostaria de indicar também, que assim, o problema do OpenSUSE é que ele não é muito conhecido no Brasil, né? Ele é fortemente utilizado na Alemanha. Na Alemanha você vê, por exemplo, outdoors assim, do OpenSUSE. Você vai na floricultura, tem um velhinho lá utilizando o OpenSUSE. É fortemente utilizado lá. No Brasil é pouco difundido. Interessante, né? Porque foi a segunda distribuição que eu conheci, se eu não me engano, em 2002, 2003, uma coisa assim. E até hoje eu vejo poucos usuários no Brasil. Né? O que eu gosto dele é exatamente por causa do IAST. O pessoal gosta muito do Ubuntu. Cadê o IAST, gente? O pessoal gosta muito do Ubuntu, por quê? Por causa da central de programas. E realmente eles têm toda a razão. Mas o IAST, gente, ele é incrivelmente muito melhor do que a central de software do Ubuntu, ou então o Software Boutique lá que eu falei do Ubuntu Mate. Eu particularmente acho, tá? Muito mais interessante a IAST, porque, pô, dá para você fazer até configuração, tá aqui. Configuração de impressora, nossa, dá para fazer um monte de coisas aqui. Antigamente ele era assim, né, mas depois ele ficou bonitão. Vale a pena até conhecer também. Eu acho que ele podia ser mais difundido no Brasil, não sei. Bom, no meio disso tudo, eu vou indicar também o Regata OS, que é uma distribuição nacional, tá? Não, Gabriel, ele não é uma distribuição, ele é só uma remasterização. Vale considerar dessa forma também, gente, porque qual que é a ideia deles? Eles se basearam no OpenSUSE, mas ao invés disso terem que ficar preocupando em ter que ficar compilando toda a distribuição e tal, eles concentraram esses esforços somente nas ferramentas deles, tá? Que é uma coisa muito interessante, você pode vir aqui em recurso, vocês veem o que eles têm a oferecer, aonde é que eles trabalham. Então, assim, eles deixam todo o trabalho de distribuição focado lá na comunidade do OpenSUSE e eles concentram nas ferramentas deles. E adicionam isso no OpenSUSE, que dá origem ao Regata OS. Uma das coisas que eles têm de maior destaque aqui é exatamente esse Regata OS Game Access, que ele facilita você acessar os seus jogos, né, tanto do Windows, dentro do Linux, através do Proton e tal. Eles fazem todo um trabalho de otimização em cima das ferramentas deles, tá? Então, assim, inclusive até o desempenho dele melhorou muito se comparado com o OpenSUSE. E eu vi gente de fora do país, gente da Alemanha utiliza ele, gente da Bélgica utiliza essa distribuição.
Então, assim, é uma distribuição aqui nacional, tá? Mas é fortemente utilizado lá fora e tem até uma comunidade forte aqui no Brasil já, tá? Eu dou foco nessa distribuição aqui, sim. Tem, digamos assim, até empresas de olho nela, assim, para querer utilizar, tá? O Game Access é uma das principais características do Regato OS, vale a pena ir lá conhecer a comunidade. Se vocês forem ver aqui embaixo, gente, ó, eles têm no Telegram, no Face, vocês podem entrar em contato com eles, que é bem legal a comunidade. Eles recebem muito bem, eles não é uma comunidade ácida, né, do jeito que as comunidades Linux fazem, mas são transparentes no que eles falam. Eles utilizam a interface KDE porque eles gostam do KDE. Já chegaram e falaram assim, vocês não fazem uma versão GNOME? Eles falam, se você quiser GNOME, a gente indica essa distribuição aqui. Isso aqui é uma coisa bem legal que eles têm. Inclusive, eles lançaram recentemente isso aqui, ó, a versão Premium. Tá? Isso é uma das características que eu falei para vocês, que isso é muito interessante. Isso aqui é, digamos, contratar o suporte deles. Vai, R$ 9,90 por mês, que é uma coisa muito barata, ou R$ 99,00 numa tacada só, e você vai ter suporte em chat privado, um servidor de Discord, acesso a novidades, suporte online. Isso aqui são uma das características que eles têm. E outras coisas que eles te dão também de premiação, tá? Então, assim, isso aqui é uma das coisas muito interessantes que eu falei lá no início do Ubuntu, que eu acho muito interessante. Tá? No meio disso tudo, eu peguei o Fedora. A galera fala, não, mas o Fedora não é fácil para o usuário final. Realmente não é. Tá? Mas eu quis pegar aqui isso para poder citar uma coisa. Deixa eu parar aqui e voltar para vocês. Tá? Galera, ignora essa janela, tá? Porque a casa é velha, não é minha, e é alugada, eu não posso ficar mexendo na casa. E eu tenho outros motivos também que eu tô trabalhando e tal. Mas por que eu peguei o Fedora no meio disso tudo? Não é fácil de usar, realmente não é, se comparado com o usuário final. Por exemplo, você acaba de instalar, aí você vai ter que instalar lá o RPM Fusion e tal. Imagina isso para um usuário final. Eu sempre ouço isso da galera de Linux. Se para pensar nesse ponto, realmente não é. Mas o Windows também não é. No Windows, você acaba de instalar ele, você tem que instalar drivers, você tem que instalar leitor de PDF, você tem que instalar navegador, porque, desculpa o Edge, mas eu não gosto do Edge. Até que a última versão, né, que é baseado no Chrome, eu achei que tá legal. Aí você tem que instalar Office, você tem que instalar Codex, você tem que instalar um monte de coisa. Imagina isso para o usuário final. É a mesma desculpa. Então, assim, não tem muita desculpa ficar falando que o Fedora não é bom por causa disso. Porque as mesmas dificuldades que o usuário acaba tendo no Fedora, ele vai ter no Windows também, gente. Tá? Na parte de drivers melhorou muito, que eu vi que, por exemplo, tinha acabado de instalar o Windows. Na hora que eu precisei instalar o driver, ele mesmo já reajustou o monitor, não precisei instalar driver de vídeo e tal. E fez isso por conta própria. A Microsoft vem trabalhando nisso, né? Demorou, honestamente, me desculpa, mas a Microsoft demorou nisso, mas tem. Então, assim, já facilitou muito. No Linux, você acaba tendo isso já, ó, muito antigo. Você não precisa se preocupar muito com drivers, a preocupação com drivers é bem mínima. Leitor de PDF já vem, Office já vem, navegador já vem tudo pronto. Instala o RPM Fusion, você tem que baixar e tal, instalar. Não precisa ser pelo terminal. Eu não gosto do GNOME, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante dele, que é o GNOME Software dele, eu acho bem interessante. Que ele reconhece o pacote e instala. E, assim, os Flatpaks pelas GNOME Software, eu achei sensacional, porque, por exemplo, eu utilizo o Kdenlive para editar meus vídeos aqui do canal e tal, e eu resolvi conhecer o Kdenlive via Flatpak, que foi através do Central de Software. Gente, até a atualização dele, você nem percebe. Inclusive, hoje já teve uma aqui, ele só pulou o pop-up aqui para mim, falando, ó, já está atualizado. Então, esse tipo de coisa eu achei muito interessante. Geralmente o Fedora é um dos primeiros a adotar as novidades do Linux, então acaba, inclusive, fornecendo num pacote muito bem trabalhado, então eu acabo gostando dele por conta disso. Então, eu fui, resumidamente, falando das distribuições que eu gosto, porque a gente não tem que ficar se preocupando com esse negócio, ideologia, filosofia, liberdade, não, isso para um usuário final nem é importante. Vai ver o cara que é jornalista, ele não está preocupado com isso, gente, ele tem que fazer, é o trabalho dele. Então, assim, se preocupem mais nessas questões de você ter como solucionar os problemas dos usuários, ele ser fácil de usar, mas ter como solucionar os problemas dos usuários. Então, eu separei aqui, foram essas distribuições mesmo. O Ubuntu Mate, os derivados do Ubuntu, aí, de acordo com a necessidade de cada um. Linux Mint, Deepin, Pop OS, Endless OS, OpenSUSE, Regatta OS. Então, essas são as distribuições que eu gostaria de indicar. Foi muito resumido, tá? Eu não sei se tem alguma coisa. Qualquer coisa, deixa suas perguntas aí que eu respondo para vocês.
Ó, o Anderson Rincon falou uma coisa muito interessante. O IaaS com integração do BTRF é sensacional. E isso é mesmo. Tem uma outra pergunta, Gabriel, que na verdade não é uma pergunta do Vinícius, ele tinha uma expectativa no webinar. Eu acho que não foi muita expectativa desse webinar, mas a gente pode chamar você ou até outra pessoa, falar um pouquinho sobre tipo de pacotes. A gente pode falar aqui também. Acho que podemos falar um pouco, mas vocês já me deram uma ideia de um outro webinar para falar um pouquinho sobre instalação de pacotes e tal, mas pode falar. Tá. Então, é que assim, na verdade eu vi aqui que ele colocou apt, DNF 1. Isso aqui, na verdade, não são pacotes, estava nisso. Isso aqui, na verdade, são gerenciadores de pacotes. E de alto nível. Você tem um alto nível, você tem um baixo nível. No alto nível você tem esse, no baixo nível você tem DPKG, RPM, essas coisas assim, tá? O que a gente poderia falar aqui para que entre dentro do assunto? É pouco, tipo assim, o que eu vejo, por exemplo, já teve distribuições baseadas em Red Hat que utilizavam um apt, que no caso era o Conectiva, e tem distribuições baseadas no Debian, já teve distribuição baseada no Debian, que utilizava o RPM, que no caso era o Dumb Small Linux. Então, assim, dá para fazer integração, inclusive, desses tipos de gerenciamento de pacote com interfaces gráficas. O IaaS é um exemplo disso. Aí a gente tinha o Synaptic que surgiu no Conectiva. E tem outra assim, que o Synaptic ele é bem, digamos assim, bonito ele não é, eu acho pobre da questão de beleza. Mas atendeu a necessidade de muita gente e tal. Eu acho que o que eu falei aqui sobre essa questão, por exemplo, do Flatpak já encaixou dentro do que eu quis abordar. Né? Deixa eu lançar a pergunta do... Como é que é? Advogado do Diabo. Debian. Certo. Ótimo. De Debian para desktop. Tá. Quando eu comecei o canal, eu fiquei pelo menos uns 4 ou 5 anos com Debian. Não, 4 anos com Debian. Tá? Gosto do Debian pela estabilidade. Só que para desktop, ele é mais trabalhoso. Da mesma forma. Tem que abrir terminal, fazer um monte de coisa. Por exemplo, no Ubuntu, você quer instalar um driver proprietário. No Ubuntu você instala, porque já está lá no /tc/source.list, né, /tc/apt/source.list, já está lá o non-free, o contrib non-free. No Debian não, você tem que ir lá, editar o arquivo e adicionar isso e mandar atualizar a base de dados. Utilizar o Wine. No Wine você só instala no Ubuntu e você já consegue rodar. No Debian não, você tem que dar um dpkg... Como é que é da arquitetura? dpkg add architecture. Aí você tem que colocar aí 386, porque assim, os pacotes do Wine, né, ele tem dependências em 386, então você tem que fazer esse trabalho primeiro, para depois fazer o Wine funcionar. Então assim, para desktop ele é um pouquinho mais trabalhoso. Fora assim, se você pega a versão stable, aí você tem que ir lá no repositório também, no /tc/apt/source.list e colocar lá, por exemplo, os pacotes, os backports, porque você vai conseguir encontrar pacotes mais recentes, mesmo na versão estável. Eu, inclusive, assim, até uma observação, eu já vi distribuição que assim, na base de baixo era só pacote estável, na parte de cima era só pacotes mais recentes. Eu acho isso aí uma integração até interessante, sabe? Mas... Uma pergunta aqui do Queiroga aqui. Gabriel, você chegou a pesquisar sobre a polêmica de segurança dos pacotes Snap? Não cheguei a pesquisar, não. Mas é alguma coisa tão grave assim, eu pelo menos não vejo a galera falando muito assim disso, não, sabe? Tipo... O Rafael falou que da última vez que instalou o Windows 10 tinha 76 horas de update. Inclusive saiu uma atualização agora dele que deu tela azul, né? Como é que você lança uma atualização que dá tela azul, pelo amor de Deus? Não, em partes eu consigo entender. Em partes, tá? Não necessariamente eu consigo entender. É que assim, pô, ela é diferente da Apple, né? Que a Apple você tem digamos assim, um hardware, né? Mesmo pro iMac, Mac Pro, eles têm as mesmas características de hardware. Então fica mais fácil. E a Microsoft, para poder atender tudo isso tem de hardware no mercado, fabricante de placa-mãe, fabricante de processador, dá até para entender. Mas o Linux também atende. Então não é uma desculpa tão grande assim, entendeu? Todo mundo que sempre falou comigo que o Linux era difícil de instalar, eu perguntava assim, você já instalou Windows na máquina? Eu perguntava sempre isso, né? Porque assim, as pessoas falavam, não, veio de fábrica, então. Você não pode comparar eles com o Bulgari, né? Você vinha com desktop, comprava no ponto frio, notebook,
e já vinha com o Windows instalado, né? Na verdade, assim, o Linux no máximo vai dar um reboot, quando muito, né? O Windows às vezes dá 2, 3, 4 reboots para ativar tudo, né? Então, as pessoas até se impressionam quando eu instalo o Linux na frente dela. Eu falo, vou instalar o Linux aqui, 10 minutos depois tá pronto, tá pronto. Então aí é uma característica que a gente tem que explorar muito para exibir para o usuário. É que assim, o que acontece? Eu vi, por exemplo, uma entrevista de um dos caras que, por exemplo, fez o filme Logan. Tá? Ele é um brasileiro. Esse cara é muito cotado no mundo inteiro. Perguntaram para ele assim, no mundo do efeito visual, assim, de, como é que fala? High-end, né? Dessas edições de Hollywood. O que utiliza? Windows ou Mac? Ele falou, não usa Linux. O cara ficou surpreso. 96% das estações de trabalho em Hollywood é tudo Linux, tá? E aí é que tá, o que acontece? O cara ficou surpreso, falou assim, mas eu nem sei instalar o Linux. O problema é que criou-se aquela estigma, ou então assim, um estereótipo de que para você instalar Linux, é como se você estivesse instalando o Gentoo, Linux from scratch. Gente, é verdade. Esse gráfico, não é? Olha como é que você instala o Ubuntu, olha como é que você instala o Fedora, gente, que assim, é uma coisa muito mais fácil do que do Windows. Isso o pessoal tem que ver. Tem razão. Deixa eu te perguntar, você, um usuário leigo, mas da área de, sei lá, advocacia, por exemplo, que não use muito gráfico, WordPad, mais Word, Excel, o que você recomendaria, assim, top 3? Top 3, legal. Na verdade, eu já conheci até 2 advogados que usam Linux, viu? Então, o que eles usam? É Fedora. Você acredita? Um chegou a fazer contribuições de tradução para o Gnome, cara, para você ter ideia. Ao nível que chegou. Então os caras não são leigos, pô. Não, assim, é porque, como é que acontece? É o mesmo caso que eu conheci o Hacker Linux. O Hacker Linux, ele tem um canal de Linux, só que ele é da área de RH, cara. E ele foi pro Fedora, foi mais ou menos assim, ele usava Mac. Ele falou, putz, eu queria usar algo que pareça com Mac. Foi onde ele foi pro Fedora. Então, assim, o mais parecido para mim é o Fedora. Se no uso da necessidade dele, o mais parecido era o Fedora. O Anderson falou que instalou um mês o Windows 10 e melhorou bastante. Agora são 3 horas de atualização. Tá bem isso mesmo. Teve uma vez saiu a atualização do Windows que levava um dia inteiro. Foi só para atualizar o sistema de arquivos. Falei, que é isso, gente? O Vinícius está perguntando, o Linux também está dentro dos estudos de filmes para renderização de mídias 3D? Também, na verdade, assim, quando se trata dessa parte de high-end para renderização, edição, é Linux a linguagem, tá? O segundo que vem depois é o Windows. Eu tenho um vídeo no meu canal, um vídeo, por exemplo, que eu mostrei da AMD. Porque, assim, aquele desenho lá, o Sem Florestas, a AMD disponibilizou o render park deles todinho, na verdade, todo o park deles, para eles poderem trabalhar na edição do filme. E é muito comum. É o que você vai ver para renderização, o render park dos caras, é tudo Linux. Tem outro vídeo no meu canal que eu mostro isso. Eles mostraram uma série de filmes, O Último Samurai, aquele Procurando Nemo, Homem-Aranha, Exterminador do Futuro, Transformers, tudo, e eles mostram o motivo do porquê. E eles chegaram a falar assim, isso é uma guerra que já foi pedida, o Linux já ganhou. E tudo começou com o Titanic, cara. Mas assim, hoje tá bem fácil, né? Mas eu me lembro que quando eu comecei a usar Linux em 97, eu acho que foi por volta de 99 que eu estava tentando instalar o Enlightenment num Conectiva, né? E eu não tinha internet, né? Então, haja dependência, haja problema, né? Era bem difícil, era bem complicado. Eu comecei com o Mandrake, eu tive o mesmo problema. Hoje a internet. Hoje está mais fácil. A internet facilitou bastante, a velocidade da internet facilitou bastante. HD SSD também facilitou bastante o desktop, você não acha? Hoje o desktop está bem mais fácil, né? Nossa, tá uma maravilha, tipo, tá uma delícia. Só responder, inclusive, seu top 3, Ubuntu, vou deixar descartar, tá? E o outro que eu posso indicar nesse caso é que tem distribuição que eu tenho medo de indicar e de repente, pum, morreu. Você vê, eu vi isso acontecer
o tal de Antergos. Todo mundo gostava do Antergos. Do dia para noite, pum, não existe mais. Então, assim, eu sempre coloco o Ubuntu, coloco o Fedora e posso colocar esse Regata OS. Eu indico porque, assim, tem gente usando profissionalmente lá fora, sabe? Eu vi pessoas em escritório utilizando o Regata OS. E entrando em contato com os caras ainda aqui no Brasil. Que doido, né? Cara, eu acho muito interessante. Vale a pena conhecer, viu? Muito legal. Mas assim, tem um problema de que você pode ser que a distribuição acabe e você tenha que, né? Você tenha que, enfim, instalar outra. Que é no caso que eu acho interessante. No caso, eu acho interessante exatamente essa compra de suporte, exatamente isso, para garantir que eles vão continuar tendo, sabe? Não. Deixa eu ver. Você chegou a pesquisar sobre a polêmica de segurança do pacote Snap, não era do Flatpak. Tem alguém que me mandou um e-mail lá com vários vídeos para poder analisar, que eu acabei gostando muito do Flatpak. O Flatpak surgiu antes, inclusive, do Snap. Só que aí parece que ficou parado por um tempo, aí depois a Canonical anunciou dele o Snap, aí a Red Hat voltou com o Flatpak. E, honestamente, eu posso estar errado, mas eu vejo o Flatpak ganhando muito mais espaço do que o Snap. Jurassic Park, Toy Story, Star Trek, Ilha de edição usando Linux. Legal. Consórcio de... Isso foi o Rafael Anderson. O consórcio de estúdio do Hollywood, fundado em 2018, a Academy Linux Foundation, em prol da adoção das ferramentas de produção cinematográfica com open source Linux. Bacana. Show de bola. Cara, já tem quase 50 minutos de live, para quem achou que ia ser pouco. Nossa, eu achei que a gente tá aqui há 20 minutos. Legal, Gabriel. Coloca aqui no chat, eu vou colocar aqui, na verdade, o meu e-mail e o site, né? No caso, eu tenho um e-mail, comercial@linuxtools.com.br, e eu tenho um site aqui que eu peço que vocês entrem, se cadastrem, né? É uma comunidade Linux que a gente criou, tá? Aí vai de bate-papo lá, tira dúvida, interage, bem legal. E o Gabriel também coloca os canais dele, os cursos dele, fica à vontade, tá, Gabriel? Tá. Tem site, YouTube, fica... Deixa eu fazer um filtro, então, aqui, peraí. Bom, eu vou só colocar esses dois aqui, peraí. Isso aqui seria o meu canal e o meu blog, tá? Deixei o e-mail também. E, bom, eu tenho curso online, mas eu não acho correto indicar aqui, tá? Não tem problema, você pode botar, não tem problema nenhum, não. Você pode botar, quem tiver interesse, fica de boa. Legal. Assim, na verdade, ele acessando o blog, geralmente eu deixo o anúncio lá, né? Assim, legal. Eu tenho, na verdade, dois cursos. Um sobre migração, né? Você estudar para LPI e FCS, ou se você é profissional de Windows, tem que estudar por causa das ferramentas igual o Windows Subsystem for Linux. E depois, assim, concluindo esse curso, eu dou o outro de graça. Tá? Show. Tá. Eu tirei uma foto aqui, vou te marcar no Instagram. Toca do Tux? Isso. Tá, vou te marcar, vou marcar. Tô pedindo permissão aqui ao vivo, né? Tirei uma foto aqui, vou botar no Instagram. Pessoal, a gente está finalizando aqui. Queria agradecer a presença de todos, foi muito bom. Entra na comunidade, interage, tem fórum, tem discussão lá. Você pode escrever um artigo, tá? A gente acha que a gente está com poucos sites hoje. O Gabriel também, se quiser escrever um artigo, a gente hoje está com poucos sites de comunidade, tá? O Semana do Linux não tem nenhum, como é que eu vou te dizer, não tem nenhum vínculo comercial nem nada, é uma coisa que a Linux Solutions faz para a comunidade inteira, tá? Então, a gente tem interesse das pessoas aproveitarem o conteúdo, enfim, traçarem conteúdo e divulgar o Linux. A gente aqui não está querendo... lá, o Netflix usa Linux, é isso mesmo, Rafael? Sim. Na verdade, já me disseram que até quando você toca o filme... ele vai acessar uma fita uma fita mesmo, tipo fita cassete grandona, claro, que é uma fita da IBM, aquela fita poderosa, e roda o Linux ali, ele carrega lá já uma parte do filme, a outra parte vem depois. Mas os filmes ficam em fitas mesmo no Netflix. A galera de FreeBSD tem treta com o Linux por causa disso, viu? Porque assim, eles falam, não, a Netflix usa FreeBSD. Realmente usam FreeBSD, tanto que a Netflix, ela financia o FreeBSD.
Mas assim, não tem como você só ter um ambiente único. Uma coisa não tem. Entendeu? Impossível. Então, assim, o que eles têm lá? FreeBSD, a nuvem deles é Linux, e eles têm Solaris também. E tem até o Windows. Legal. Legal. Então, assim, todo ambiente é misto. Não adianta a gente achar que a gente consegue fazer Você nunca vai chegar numa empresa grande e vai ter uma coisa só. Não tem como. Você tem várias coisas. Tem tecnologias que você tem que acabar assim, você tem que ter aquela tecnologia, só que aquela tecnologia só roda em um sistema operacional. Você acaba tendo por causa disso. Às vezes você chega o seguinte, você chega num banco, sei lá, Banco Itaú, e fala assim, cara, o Banco Itaú é avançado e tal, aí tem lá um mainframezão. Isso mesmo. Entendeu? Você fala assim, não, Itaú é avançado, tem propaganda, tem aplicativo, você fala assim, tá bom, a mesma coisa, tem COBOL, tem mainframe, entendeu? Então é isso. Pessoal, é isso. Queria deixar aí que o poder do open source esteja com todos vocês. Gabriel, obrigado pela ajuda aí. Apareça mais vezes, de repente, no final do ano eu te convido de novo. Se você tiver também sugestão de chamar mais gente aí, me manda depois alguma sugestão, que eu quero fazer esse agora a gente já falou de distribuições, provavelmente a gente deve fazer daqui uns 2 meses essa questão de empacotamento. Acho legal a gente falar um pouquinho sobre empacotamento, Snap, né, o APT, o RPM, o Yum, enfim, essas coisas todas aí, o Slacker, né, e aí, de repente, desmistificar um pouco às vezes, o medo que a pessoa tem de Linux e tal. Tá bom, Gabriel? Quer deixar um último recado aí? Quer deixar alguma coisa aí, um último recado? Legal. Primeiro, só para agradecer pelo convite, né, que você mandou aí. Inclusive, agradecer a todo mundo por estar aqui. Inclusive, Adriano Quiroga, você mesmo mandou um e-mail. Eu vou ver, cara, que eu não tive tempo nem de te responder. Me desculpa mesmo, por causa da palestra que vai acontecer amanhã no FreeSol, tá? E legal. Não esqueçam de passar lá no blog. Inclusive, o último artigo que está lá, exatamente da palestra que vai acontecer amanhã, que eu vou tratar sobre a evolução do Linux. É um tema muito denso para pouco tempo. Então, se inscrevam no canal, tá? Confiram todos os meus trabalhos aí, que tem uma longa lista de coisas aí que vocês podem usufruir bem. Legal. Pessoal, obrigado a todos. Obrigado, Gabriel. Boa noite. Valeu. Tchau.